Bom dia a todos, a todas e a todes. É com imensa satisfação que iniciamos nossos trabalhos para esta manhã, dia 30 de setembro de 2021. O terceiro encontro integrado de pesquisa e formação e o quarto encontro de pesquisa do Núcleo de Estudo sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, subordinados ao tema central, a reinvenção da prática docente e a incorporação de novas dinâmicas de inserção do aluno na educação básica, que tem como objetivo principal contribuir com o campo científico, tendo como foco a discussão, análise e disseminação de experiências acadêmicas acerca das múltiplas temáticas que permeiam o campo da educação, congregando pesquisadores para discutir, debater e refletir para o enfrentamento dos desafios postos pelo atual quadro de exclusão social e educacional em nosso país, tendo como horizonte o entendimento de que a luta pela melhoria na qualidade da educação é uma questão social e de direitos humanos. Eu sou a mestranda Willa de Fátima Fontes Moreira Soares e farei a mediação dessa mesa temática que visa discutir sobre a reinvenção da prática docente e a incorporação de novas dinâmicas e inserção do aluno na educação básica. Iniciaremos o nosso diálogo, onde cada debatedor fará sua exposição sobre a temática em 30 minutos. E após o nosso diálogo, abriremos 20 minutos para o debate. Convidamos a professora mestra Adriela Jorge dos Reis de Souza, graduada em licenciatura plena em língua portuguesa pela UESP, especialista em docência do ensino superior pela FAESP, mestre em língua portuguesa pela UESP. Há 18 anos no magistério, onde atuou nos ensinos infantil, fundamental e médio e preparatórios nas redes particular, municipal e projetos comunitários. Atualmente é professora do ensino fundamental e formadora do 4º e 5º ano de língua portuguesa no Centro de Formação Professor Odilon Nunes, em Teresina, Piauí. Fique à vontade, professora mestra Adriela Jorge dos Reis de Souza. Obrigada. Bom dia, gente. Tudo bem? É um prazer conhecê-las, tá? E que nosso encontro seja de trocas, tá? De experiências, de teorias e que engrandeça cada vez mais a nossa profissão. Vocês estão me escutando direitinho? Sim. Certo. Então, né, dentro desta temática da reinvenção de nossas práticas, né, eu quero fazer um recorte que ele é muito pertinente, que é as novas demandas em tempos de pandemia. E aí eu quero fazer esse recorte, desculpa, em duas perspectivas. Na minha perspectiva como professora, do ao vivo, de sentir na pele tudo que nós precisamos descobrir, né, o que a realidade nos trouxe de novo para alcançar a aprendizagem de nossos alunos, e também na perspectiva de formadora. Eu trabalho como formadora há 5 anos na Prefeitura de Teresina e eu tenho, as formações acontecem todas as quartas-feiras, né, e eu tenho uma média, toda quarta-feira eu tenho uma média de 100 a 120 professores que fazem esse trabalho junto comigo. Então, são duas perspectivas, mas que vai para a mesma realidade, né? É o ao vivo e conhecer as realidades dos professores, porque eles terminam nos repassando, buscando auxílio para encontrar a melhor maneira de alcançar os alunos. E eu penso que o nosso maior desafio nessa nova jornada, né, a aula remota, foi porque nós perdemos a medida, né, de que se nós estamos alcançando, né? Se a nossa aula alcança o aluno, essa medida nós perdemos. Se ele conseguiu aprender depois da minha aula, nós perdemos. E isso é bem angustiante, né? Perder essa medida. Então, quando nós estamos presencialmente com a nossa turma, até pela expressão facial, né, de quem nos assiste, a gente faz uma medida, se aquilo que eu acabei de falar foi entendido ou não.
mas à distância a medida foi perdida, né? Eu acho que esse foi o nosso a nossa grande angústia, e em cima dessa angústia a gente foi buscar meios, né, que alcançasse o máximo de alunos possíveis, tá? Eu fiz um slide, gente, assim, só com tópicos, é bem curtinho, só para que eu não esqueça de falar tudo, mas serei bem breve, tá bom? Eu vou abrir aqui. Aí vocês me digam se... Só um momentinho. Tá apresentando, gente? Vocês podem me confirmar? Sim, professor. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia. Então, dentro dessa temática nossa, mais abrangente, eu fiz um recorte da seguinte forma: construindo novos caminhos de aprendizagem em tempos de crise, né? E a nossa crise foi a pandemia. Só que essa crise, ela abriu muitas outras perspectivas de problemas, né? Principalmente os problemas socioeconômicos, né? Eles interferiram muito nesse nosso trabalho, nessa nossa reinvenção como professor. Então, eu trouxe aqui um trechinho do livro de Paulo Freire para a gente fazer uma reflexão, que eu acho bem interessante essa colocação, apesar da gente já saber na prática, mas nunca é demais a gente reafirmar. Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou é marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Então, aquilo que eu planejo hoje para as minhas turmas, para os meus alunos, não necessariamente vai servir em todas as turmas, ou vai servir para o dia de amanhã, ou vai servir em realidades diferentes. A gente precisa estar em constante reflexão, e essa reflexão de nossa prática, essa reinvenção, esse replanejamento, ele faz com que a gente, como profissional, cresça, né, e obtenha a nossa grande meta, que é atingir a aprendizagem de nossos alunos, certo? Aí eu trouxe aqui um roteirozinho de algumas coisas que eu vou falar do ensino remoto, vou fazer o recorte para a prática, tá, gente, de como isso aconteceu a nível de Teresina, os recursos digitais, busca ativa, ensino híbrido e uma reflexão final. Então, vejo que para iniciar, eu vou falar um pouquinho do ensino remoto, eu trouxe aqui uma mídia só para a gente contextualizar como foi, tá? Pronto. Não é possível, né, que a gente seja exatamente como éramos depois desse grande desafio que foi ensinar à distância, né? Embora já exista ensino à distância, mas para os nossos alunos, crianças e adolescentes, né, o padrão do ensino é o ensino regular. Então, o grande desafio, né, em termos de professor, né, da nossa figura como professor, começou pelo domínio da tecnologia, né? Então, todos aqueles que tinham pouco domínio ou nenhum sentiram-se nessa necessidade de se apropriar, né, dessa tecnologia, que eu acho que foi muito positivo, porque é algo que a gente acrescentou na nossa bagagem, né, como professor. Então, tivemos que nos apropriar da tecnologia para conseguir fazer nossas aulas, desenvolver. Precisamos buscar recursos, né, que as mídias oferecem, entre atividades, vídeos, áudios, músicas, imagens, gravar aulas ao vivo. Então, tudo isso foi nos colocado, essas novas habilidades que até então muitos professores ainda não tinham pensado em adquiri-las, né? Elas foram aí juntadas, né, ao nosso, digamos assim, a nossa prática pela força da situação. E o nosso grande desafio, gente, era chamar a atenção do aluno, né, fazer com que ele se interessasse, mesmo naquela sala de aula online, no WhatsApp, nas plataformas, conseguir entender a matéria à distância, né, conseguir participar, não se envergonhar dentro de um grupo do WhatsApp, ter a coragem de tirar suas dúvidas. Esse foi um grande desafio para nós professores, né? Muitos conseguiram atingir o seu objetivo e outros nem tanto, né, porque as realidades são diversas.
E outra coisa que veio até nós, professores, foi o estar em casa, né? Estar em casa trouxe para a gente uma demanda múltipla, né? Porque antes a gente ia para o nosso trabalho, tínhamos nossas demandas normais, só que a gente ia para o trabalho e virava as costas para as demandas de casa, né? Com esse novo formato, a gente juntou tudo, não só, né? Sem horário para determinar para cada coisa, ficou tudo misturado. E isso, no início, trouxe um super estresse, né, para muitos professores, porque as demandas se misturaram, né? Aí, aos poucos, muitos conseguiram se organizar e aí voltaram, né, ficaram menos ansiosos e voltaram a uma rotina. Mas a maioria, a princípio, muito ansiosos, muita demanda, muito estresse, porque conciliar o que é de casa com o que é do trabalho, estando dentro de casa, é uma tarefa bem difícil de se fazer. E aí nós também trabalhamos com gravações, tá? Então a gente gravou primeiro muita aula para colocar no WhatsApp, depois a gente foi para a TV, né? Até hoje nós temos aulas que são transmitidas pela TV, tem um canal que os alunos acessam, e essas gravações, elas ajudam muito, né? Partiu-se do princípio que como o celular ele exclui muitos alunos, porque nem todos têm aparelho, nem todos têm a internet, então a TV seria uma opção, já que a maioria das casas, né, possui esse meio de comunicação. Então as aulas foram para a TV, a gente continuou trabalhando também no WhatsApp com aulas e com áudios explicativos. Gente, nós temos uma metodologia em língua portuguesa na prefeitura, que a gente chama de textos de fluência, né? É uma atividade semanal. E aí é um texto que é escolhido para toda a rede, né, para específico para aquela série. O mesmo texto do quinto ano, por exemplo, é para todos os alunos da rede do quinto ano. E naquela semana é feito um trabalho só de leitura. Tá? São 4 estratégias de leitura que a gente faz com o mesmo texto. Então, essa estratégia, quando ela passou a ser remota, a gente começou a receber em formato de áudio, né? A gente enviava o texto para o aluno e ele mandava um áudio com a leitura dele, a estratégia que a gente orientava, né? Alguns alunos conseguiram, outros nem tanto, tá? De forma remota. Quando a gente traz o ensino remoto para o aluno, aí nós já temos outros fatores, tá? Que nós observamos no decorrer da nossa prática. A primeira coisa foi eles entenderem que a sala de aula, né, que as plataformas eram uma sala de aula. No início eles tiveram dificuldade, né, principalmente no WhatsApp, porque quando fala em redes sociais, já se associa com o entretenimento, né? Então a primeira dificuldade foi fazer entendê-los que ali era uma sala de aula, assim como a física, né? Obter o apoio da família para desenvolver as atividades. Nem todos os alunos conseguem sozinhos, e aí nós sabemos que às vezes as famílias, por diversos fatores, né, elas também não conseguem acompanhar. Então, uma outra dificuldade que nós tivemos, né, desenvolver uma relação de proximidade com o professor. O que seria essa proximidade? Assim, gente, no ano passado, quando as aulas foram suspensas, foi em março, né? A gente já tinha mais ou menos um mês de aula, ou seja, a gente já tinha conhecido os alunos por volta de um mês, né, de relação. Aí o ano fechou. Esse ano, muitas das turmas dos alunos, nem os professores conhecem os alunos pessoalmente e vice-versa. Então, para estabelecer essa relação, ela é muito complicada, né, já que nunca nem se viram as pessoas. E vocês sabem que quando a gente é mais próximo do aluno, a aula flui melhor, né, o entendimento flui melhor da aula. Então, esse é um ponto, assim, uma barreira que os professores tentam vencer bastante. Alguns fazem aula através de videochamada, através da plataforma Meet, e aí eles conseguem se aproximar, mas algumas realidades não permitem, né, o uso de uma tecnologia que exige uma internet mais avançada, algumas não permitem. Tá? Então, essa proximidade ela ficou um pouco prejudicada. Aí o acesso aos meios de comunicação, né, que eu já comentei no outro item. Entender os conteúdos de forma satisfatória, né, à distância, até que ponto esse conteúdo conseguiu chegar ao aluno. As tentativas foram estratégias muitas, mas até que ponto, como eu falei no início, a gente perdeu essa medida, né, de saber se atingiu ou não o aluno.
e solicitar o apoio à escola. Então, a escola, muitas mesmo fechadas, né, a gente tinha aquele apoio de mandar uma atividade para a escola e aquele aluno que não consegue fazer pelos meios, né, que precisam de internet, ele pega na escola aquela atividade e ele responde em casa, certo? E aí a gente esbarra aqui na dificuldade porque a gente não tem como, caso ele responda errado, a gente não tem como ter esse retorno com ele, de explicar onde está o erro, como é que ele pode melhorar na sua aprendizagem. Então, assim, falando do ensino remoto, muito esforço da parte dos professores, das famílias também, muitas se empenharam, muitos alunos também buscaram bastante. Assim, o que nos atrapalhou são fatores que eles estão diretamente ligados às questões socioeconômicas, né? O acesso à internet, às vezes a falta do aparelho celular, né? A falta de uma família que dê um apoio, eles estão ligados a isso, né? E não exatamente a questão da educação em si, né? Como ela aconteceu. E aí, vamos falar um pouquinho dos recursos. Gente, para que a gente possa desenvolver a aula remota, né, nós precisamos nos apropriar desses recursos. E aí entrou, né, esse desafio para todos nós, como professores, até quem entendia um pouquinho, mas precisou se aprofundar mais nas tecnologias, né, e aqueles que não entendiam, gerou aquele desespero inicial, mas aos poucos foram se familiarizando com a tecnologia. E aí eu achei essa citação aqui do Pimenta, de 2012, né? Mas é atemporal essa situação para a nossa profissão como professor, né? Trabalhar o conhecimento na dinâmica da sociedade multimídia, da globalização, da multiculturalidade, das transformações nos mercados produtivos, na formação dos alunos, crianças e jovens, também eles em constante processo de transformação cultural, de valores, de interesses, necessidades, requer permanente formação, né? Então, esse nosso trabalho de formar-se professor, ele é permanente, ele não se finda, né? Nunca chega, tá bom, pronto, já estou cheia, já sei de tudo como professora, não existe isso para nós, né? Ele não se finda porque as transformações da sociedade nos obrigam que a gente sempre esteja em replanejamento, tá, de nossas práticas. E aí os recursos que nós utilizamos, tá? Eu como professora, eu utilizei muito o WhatsApp, já que a comunidade onde eu trabalho, os alunos, eles não tinham acesso à plataforma MOB, não sei se vocês já ouviram falar, que tanto o Estado como a Prefeitura utiliza, MOB Educa-me, precisa de uma internet um pouco melhor, eles não conseguiam. Formulário também o Google não conseguiu usar com eles, porque eles não conseguiam acessar, né? E jogos educativos, de vez em quando, alguns alunos conseguiam. Eu colocava o link e eles conseguiam acessar os jogos e me mandavam o print do resultado deles. Eram sempre jogos que tinham a ver com a temática em estudo. Tá? Gente, a comunidade onde eu ensino é tão assim carente, é próxima da zona rural, que às vezes até a TV, muitos alunos não conseguiam assistir porque a antena da localidade não pegava o canal, né? Então, a questão dos diversos fatores que dificultaram essa aprendizagem e que fez com que nós, professores, buscássemos 1001 formas de atingir, né? Uns mais, outros menos, mas buscar atingir todos, tá bom? Aí vou falar um pouquinho do trabalho da busca ativa, tá? Nós como escola, né, nós corremos atrás dos alunos, a escola fez diversas estratégias junto com os professores, recados, cesta básica, a Associação de Moradores foi conectada, a Conselho Tutelar, carro de som nas ruas, muitas estratégias para chamar a atenção do aluno para ele participar de forma remota, tá? E a família também, em primeiro lugar, buscando essa conexão estudante e escola, né? Tivemos sucesso em muitos casos, e outros nem tanto às vezes não por a família não querer, mas por outros fatores, né, que atingiram as famílias durante a pandemia, tá bom? Mas, como a gente já voltou de forma híbrida, faz 3 semanas que nós voltamos,
Aí a gente começa a entender algumas realidades, por que aquele aluno até então ele não conseguiu acompanhar as aulas remotas, por que ele não conseguiu entender tão bem o conteúdo à distância. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Agora, tá? Ensino híbrido. Então, a gente voltou dia 13 de setembro ao ensino híbrido. As aulas são de segunda a quinta, e na sexta é online, pela plataforma, que é o dia que a escola é sanitizada. E aí a gente faz uma rotação de grupos de alunos. Tem o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 vai na segunda e na quinta, o grupo 2 vai na terça. O grupo 1 na segunda e na quarta, o grupo 2 na terça e na quinta. Então, a gente faz essa rotação, buscando estratégias que contemplem os dois grupos. Por quê? Quando o grupo 1 vai na segunda, ele estuda determinado conteúdo que está previsto. E aquele mesmo conteúdo ele é postado na plataforma para o grupo que está em casa. Quando o grupo que está em casa na segunda vai na terça, a gente não volta para o assunto da segunda, porque subentende-se que ele acompanhou pela plataforma, né? E aí a gente já passa para uma outra atividade e o grupo que ficou em casa acompanha pela plataforma. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas de certa forma, né, nada nos garante que quem ficou em casa acompanhou, e aí por isso a gente tem que pensar em estratégias, né, que quando esse grupo que ficou em casa vá no dia seguinte, ele consiga acompanhar o que foi dito na aula anterior, mesmo ele não estando lá, né? E aí para isso a gente procura várias dinâmicas, atividades diferenciadas, pergunta a mesma coisa de várias formas para ver se ele conseguiu adquirir a habilidade que a gente precisa, no caso, a habilidade de leitura, tá? No meu caso, que é a língua portuguesa. E aí a gente termina fazendo uma espécie de sala invertida, né? Uma sala de aula, porque ele fica em casa na segunda, mas ele precisa acompanhar o conteúdo, né, mesmo de forma online, para que quando ele chegue na terça, ele já vem com aquele conteúdo e aquela habilidade, né, a par dela, para que ele acompanhe o que vai ser feito na terça, tá? Só que aí também nós percebemos que houve uma evasão escolar muito grande e aqueles pais, né, e aqueles alunos que não se sentem seguros aí à escola ainda, tá? Então, a evasão, eu entendo, né, pelo que eu converso com os professores, pelo que eu converso com os próprios alunos, eu entendo que muitos, devido às questões financeiras, né, os impactos financeiros que a pandemia causou, muitos se mudaram, muitos foram morar com um parente em outra cidade, ou no interior, ou a família toda se juntou numa casa só para dividir as contas, e aí terminou se afastando de próximo da escola e não está podendo frequentá-la, tá? E aí eu deixo aqui uma reflexão para nós, né, como professores, e uma reflexão que eu me faço muito em todas as aulas, né? Quais são as atividades que são viáveis para a minha turma, né, agora que voltamos. E agora que voltamos, gente, o que eu percebi, né, a primeira impressão é que nós temos uma defasagem muito grande de aprendizagem, né? Parece que estão começando agora a estudar, nunca tinham estudado na vida, estão começando agora. Tipo que se desacostumou, né, com aquela rotina, o aluno. E aí eu estou indo aos poucos, né, estou percebendo as dificuldades para me procurar meios de superá-las, né, trabalhando principalmente leitura, não me aprofundei ainda em assuntos gramaticais, estou focando na leitura, porque a base, a partir dela a gente constrói os outros conhecimentos, mas já percebi de cara uma defasagem muito grande, embora tenhamos feito muitas estratégias, né, para atingi-los, mas ainda ficou, né? E aí a gente tem que refletir em quais adaptações a gente pode fazer na nossa prática para atingir, porque agora nós temos outra demanda, gente. Se o professor tinha muitas demandas, né, de aprendizagem com o seu aluno, com a pandemia nós temos muito mais, né? Nós temos outras que até então a gente ainda não tinha parado para analisar como trabalhá-las, né? Porque são as dificuldades de aprendizagem causadas por essa distância, né, de muitos alunos da escola nesse período. Como eu posso alcançar todos os alunos na reflexão diária que nós temos que fazer e como a gente pode avaliá-los de forma justa, né?
né? Será que eu posso avaliar todos os meus alunos igualmente, né, com os mesmos mecanismos de avaliação? São reflexões que devem ser constantes na nossa prática como professor, tá? Eu vou fechar aqui. Temos 5 minutos, tá, professora? Sim, só um momentinho. Então, assim, para concluir minha fala, né? Como professora, eu fui muito desafiada a me inserir nesse novo contexto, o contexto do aluno que pode até acessar a internet, mas tem a dificuldade de entender a distância, né? E aí, para isso, nós inventamos 1001 maneiras para atingi-los. Como formadora, mais desafiada ainda, porque os professores esperavam de mim essas maneiras, né, de atingir os alunos. Aí a gente criou estratégias de leitura à distância. E aí esqueci de comentar, gente, eu trabalho com uma turma de professores que prepara os alunos para o SAEB, né? Aí nós temos essa outra demanda, já que se aproxima a aplicação da prova Brasil, né? Agora, de maio até agora em outubro, a gente tem um dia específico para trabalhar só descritores com os alunos. Como se aproxima a prova, a gente vai trabalhar o mês de outubro todo, só descritores da prova Brasil. Então, surgiu uma angústia maior desses professores, né, de atingir esses alunos com essas habilidades que vão ser cobradas, né, e aí a gente nós estamos fazendo simulados online, né, buscamos essa estratégia. Nós temos uma aula na TV na sexta-feira específica, só com questões do SAEB. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? A gente correu atrás, né? Não é a preparação que o aluno tem normalmente, né, em tempos de aulas presenciais, mas a gente buscou fazer o melhor dentro das condições que nos foram colocadas, né, em tempos difíceis, de crise, né? Em tempos de crise, a gente buscou o nosso melhor. Aí só vamos saber se alcançaremos no próximo ano, né? Como foi esse nosso trabalho, esse nosso resultado final. Bom, gente, obrigada. Quero agradecer, tá bom, pelo convite e espero ter contribuído de alguma forma, tá bom? Muito obrigada, professora mestra Adriela, por suas contribuições. E agora teremos a audição da professora Brígida Lima Magalhães, professora graduada em História pela Universidade Estadual do Maranhão. Professora, seu microfone está aberto. Professora graduada em História pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Pós-graduada em Educação Inclusiva pela UEMA-NET. Pós-graduada em Currículo e Avaliação na Educação Básica. Tem pós-graduação em Educação do Campo pela UEMA-NET. Atualmente cursando especialização Ciência E10 nos anos finais do ensino fundamental pela UEMA-NET. Pós-graduando em Literatura e Ensino, ofertada pela Universidade Estadual do Maranhão. Atua nos anos iniciais do ensino fundamental, onde é professora efetiva da Unidade Escolar Santos Dumont Caxias, Maranhão. Fique à vontade, professora Brígida. Seu áudio não estamos ouvindo, professora. Oi, ouvindo agora? Sim, professora, agora está ok. Tá, obrigada. Então, vamos lá. Como eu estava falando, a professora já apresentou, sou Brígida Lima Magalhães, e inicialmente agradecer pelo convite, por um evento de grande importância, onde estaremos discutindo exatamente esses desafios que todos nós tivemos, porque nós não fomos preparados, de certa forma, para trabalhar com as mídias, e tem sido muitos, temos tido muitas dificuldades. E, assim,
com relação à temática, que é a reinvenção da prática docente e a incorporação de novas dinâmicas de inserção de alunos na educação básica. Como eu já falei, sou professora Brígida Lima Magalhães, e vou trazer também um pouquinho de nossa experiência da escola em que eu atuo, que é a Unidade Escolar Municipal Santos Dumont, que fica na zona urbana de Caxias, e com relação às pessoas os alunos que frequentam, eles também, como a professora já comentou, também tem tido desafios com relação a essa questão do acesso a essas mídias, e eu vou começar, pode passar. Assim, a presente palestra visa dialogar sobre algumas questões inerentes ao debate sobre educação versus pandemia, no que diz respeito aos desafios relacionados à prática docente em uma escola da rede pública municipal de Caxias. Então, a gente vai relatar um pouquinho da nossa experiência, que embora tenha sido difícil, também a gente tem aprendido muito, porque eu acredito que a sala de aula é esse grande laboratório onde a gente aprende, às vezes mais aprende do que ensina. Assim como os alunos, nós professores também tivemos que nos reinventar com relação à nossa prática docente, principalmente procurar estratégias para facilitar nesse processo de ensino-aprendizagem. Próximo. Relatar experiências no período do ensino remoto, identificando as dificuldades e as estratégias usadas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Como eu falei anteriormente, a nossa casa acabou se transformando em uma sala de aula, onde nós tivemos que procurar estratégia, procurar algumas formas de melhorar. Então, eu acho interessante relatar que uma coisa que facilitou muito na nossa escola, que nós já tínhamos grupos de WhatsApp desde 2018. Então, esse grupo de WhatsApp, quando veio a pandemia, ele, de certa forma, ele estreitou os laços com os pais dos alunos, porque foi a plataforma que praticamente a gente tinha para usar. Era através dessa plataforma que a gente mandava atividades, que a gente dava alguns avisos. Então, o fato de já termos esse grupo desde 2018, quando veio a pandemia, de certa forma, esse grupo se consolidou de uma forma mais efetiva. Então, ajudou bastante, porque todos os alunos, na nossa escola, os grupos de WhatsApp é por turma. Então, cada professor tem uma sua turma com os pais dos alunos, então facilitou muito, embora tenha tido também bastante dificuldades, como já foi mencionado, com relação ao acesso a essas mídias, alunos que não têm internet, que a pandemia ela veio nos mostrar exatamente essa discrepância que há entre os que têm acesso e os que não têm acesso. Então, de certa forma, como eu já falei, a escola que eu atuo, ela é carente, tem muitos alunos que realmente não têm acesso, e a nossa preocupação foi exatamente com esses que não têm acesso, porque os que têm acesso ficou mais fácil de trabalhar, de ter esse feedback, a gente mandava atividades, a gente fazia videochamada, praticamente usamos o WhatsApp o ano inteiro, e foi o nosso meio de conversar com os pais, de ter contato com esses alunos, quando a gente não conseguia fazer a videochamada individual. E assim, uma preocupação, eu atuo no segundo ano do ensino fundamental, uma preocupação é bastante a questão de leitura, de alfabetizar essa criança, porque a gente sabe que, de acordo com a BNCC, até o segundo ano ela tem que estar alfabetizada. Pode passar. Então, a gente viu que alguns direitos, eu estou trazendo aqui alguns marcos legais que garantem o direito à educação básica. No artigo 205, vai dizer que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando no pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a gente percebe que esses direitos, eles acabaram
alguns alunos, infelizmente, acabaram não tendo acesso a esse direito, que é o direito à educação, esse preparo para a vida. Então, o município de Caxias, ele teve essa preocupação dessa busca ativa, de estar sempre buscando esse aluno para que não houvesse evasão no final do ano. Então, o nosso trabalho foi bastante árduo, no sentido de estar, porque a gente sabe que o trabalho aumentou consideravelmente, porque a gente está o tempo todo planejando, nós estamos o tempo todo mandando atividades e em busca também desses alunos. Próximo. Nós temos também a LDB, que diz: a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, e fornecer meio para progredir no trabalho e em estudos superiores. É interessante frisar com relação à nossa prática docente, que nós tivemos que, de certa forma, a gente foi aprendendo sem ter essa formação com relação às mídias. Então, eu praticamente era leiga. Então, o medo existe, como a professora já falou anteriormente, esse medo do professor de lidar com as mídias, porque a gente foi aprendendo, nós não tivemos essa formação para trabalhar com WhatsApp, para trabalhar com alguns aplicativos de gravar vídeos, a gente também trabalhou bastante com vídeos, onde a gente tinha que fazer vídeo, a gente sabe que tem que ter os aplicativos, não pode ser qualquer vídeo, de qualquer forma, para esse conteúdo chegar às crianças, e chegar de uma forma que ele entenda. Então, eu acredito que o momento, ele é muito de sensibilizar, de sensibilização com essas crianças, porque às vezes a gente acha que as crianças não tiveram percas ou que elas não entendem o contexto. Então, essas crianças, elas também estão sensibilizadas. A gente tem que se preocupar com o conteúdo, mas nós temos que nos preocupar também com essa humanização, porque todo mundo teve alguma perca. Então, o momento é mais de humanização. Eu acho interessante também colocar que eu também estou trabalhando no ensino médio, que foi o que voltou em Caxias, só essa modalidade, o ensino médio na rede estadual. O município está voltando agora em outubro, a gente ainda não voltou de forma presencial. Então, o que a gente percebe no ensino médio? A gente percebe os adolescentes muito fragilizados, muitos dispersos. Então, o professor ele tem que estar muito sensível a essa escuta, porque ninguém será o mesmo após essa pandemia. Na verdade, é isso. Quem teve suas percas, então, é um momento muito de escuta. Por quê? Porque esse aluno está frágil. Nós estamos frágeis. Então, às vezes a gente se preocupa muito com o conteúdo, esquecendo que tem o humano, que tiveram as percas, tiveram um período que a gente não pode dizer que está normal, é o novo normal, por conta dessas questões de melhorar o nosso trabalho docente. Eu acho interessante também frisar que nós tivemos essa preocupação, quando fazíamos atividades, de estar levando atividades de leitura. Então, a gente já trabalha com a questão da leitura para deleite para essas crianças, e a gente utilizava muito o YouTube. A gente mandava o link para essas crianças lerem os livros. Por quê? Porque a gente sabe que a leitura ela vai proporcionar esse desenvolvimento. Eu quero ressaltar também a parceria com a família. A família, ela foi fundamental. Por quê? Porque as famílias também tiveram que se readaptar, tiveram que se adequar. Então, houve esse estreitamento da família com os filhos. A nossa casa virou uma extensão dessas famílias, porque você entra no Google Meet, que esse ano a gente já está trabalhando com o Google Meet. Ano passado foi só vídeo. Mas aí, esse ano, a gente achou esse feedback ele é melhor nesse aplicativo. Por quê? Porque você vê o aluno, você tem esse feedback com o aluno. E isso facilita muito. Melhor que só o vídeo, porque às vezes você está falando aqui e é muito solitário. A gente às vezes não
pensa que a pessoa não está entendendo. E com crianças, esse trabalho é bem mais difícil, porque nós sabemos que a criança, o tempo dela de atenção é menor, então você tem que achar uma forma de chamar a atenção. Se na sala de aula não é fácil, imagine de forma remota, imagine de forma online, que a atenção dela, que tem outras coisas em casa, então a gente teve essa preocupação também de estar falando com a família através das reuniões online, de criar um cantinho para esse aluno, para ele saber que aquele horário era o horário dele estar assistindo a sua aula, para criar essa rotina. A professora falou uma coisa interessante, que eles voltaram agora e parece que eles nunca estudaram. Eles voltaram mais dispersos. Então, a gente tem que estar o tempo todo chamando a atenção que estudar tem uma rotina. A gente tem que continuar essa rotina, porque senão dificulta o processo de aprendizagem. Pode passar. Assim, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais de ensino fundamental, assegurar a cada um, a todos, o direito e o acesso ao conhecimento e a elementos da sua cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida da sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum, independente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. Nós sabemos que cada escola ela tem a sua alteridade, ela tem a sua singularidade. Cada escola tem a sua demanda. E é interessante a gente estar atento a essas demandas. Essa busca ativa, por que aquele aluno não está tendo acesso? Por que aquele aluno não está fazendo a devolutiva das atividades? Porque geralmente esses alunos são os que têm mais dificuldades e são os que acabam, de certa forma, tendo um déficit maior no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu acredito que nós vamos ter esse déficit, a gente ainda vai demorar para como é que eu poderia falar, para nós chegarmos ao padrão desejado. Porque essas crianças que deveriam estar alfabetizadas, nós sabemos que algumas a gente conseguiu, mas algumas também não conseguiram, tem mais dificuldade. Outra coisa que eu queria trazer também nesse relato seria a questão da escola. A escola em que eu atuo, ela deu todas as condições, no sentido de mandar as xerox. Nós, professores, a gente só elaborava essas atividades e a nossa escola se responsabilizava de entregar a cada 15 dias para essa criança que não tinha acesso, que não teria como imprimir, estar pegando essas tarefas. Isso facilitou muito, porque nós sabemos que não é uma realidade de todas as escolas ter uma xerocopiadora. Caxias, nós temos escolas na zona rural que ainda é mais difícil. Se na zona urbana for difícil, na zona rural, essas atividades chegar nas crianças seria bem mais difícil. Então, a nossa escola, ela foi fundamental nesse sentido de disponibilizar. Outro fator que eu queria trazer nesse relato, os professores de reforço. Os professores de reforço têm sido suporte, porque nós sabemos. Ano passado, nem tanto, mas esse ano a maioria das crianças, elas já voltaram por reforço, porque o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. E muitas vezes essa mãe, esse pai, ele não tem essas estratégias que nós professores que fomos preparados temos. Então, os professores de reforço, eles têm sido grandes parceiros. Inclusive, na escola que eu atuo, esses professores de reforço, eles estão nos grupos. Às vezes, essa criança, o pai leva o celular para o serviço, ela não tem como entrar. Então, o professor de reforço responde essas atividades e envia, faz a devolutiva com o professor. Eu marco com o professor de reforço um horário que eu possa fazer uma videochamada, uma leitura dessas crianças. Então, eu acredito que o momento foi exatamente realmente de uma rede de parceria. Por quê? Porque nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que aprender sobre coisas que a gente não imaginava. Outro ponto que eu gostaria de estar focando
é a questão de trabalhar com a criança, porque a criança gosta de ver o professor, a questão de trabalhar com o ditado, a criança estava com saudade dos professores e os professores das crianças, porque, como eu já falei anteriormente, a mídia, de certa forma, ela dá essa impressão de que você está sozinho. E é assim, eu queria trazer esse relato de experiências e focando também na questão da gente estar sensível, a essa criança. Assim, eu queria também trazer uma situação, pode passar, uma citação de Paulo Freire, que diz, não há mais, nem menos saberes, há saberes diferentes. Então, no momento que eu estou aqui relatando essa experiência, a gente sabe que cada caso é um caso, cada escola é uma escola. Então, eu sinto privilegiada de estar participando, porque o meu saber vai agregar outros saberes de professores que têm outras vivências, tem professores aqui que já são mestres. Então, eu ainda estou trilhando, ainda estou no início dessa pesquisa, de pensar esse processo. A gente sabe que não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes são tantas tarefas por professor que quase não dá tempo você pensar o processo, você vai só trabalhando de forma mecânica e é difícil de produzir um relato, é difícil de produzir um artigo. Por quê? Porque essa teoria, às vezes, a gente não é porque a gente não queira, às vezes é porque não dá tempo. Tem professores que trabalham os 3 horários, então ele passa o tempo todo planejando aulas, ele passa o tempo todo, não tem tempo de estar fazendo esse relato. Eu tenho o meu caderno de registro, e às vezes eu tento fazer esse registro da minha prática docente, por quê? Porque ele facilita. Eu digo que ano passado foi bem mais difícil, mas o ano passado ele já serviu para esse ano, para a gente ver novas estratégias. O que não deu certo no ano de 2020 que está dando certo esse ano. Então, eu quero trazer também uma experiência do município de Caxias, como a professora falou também anteriormente, o uso da televisão. Nós tem aulas também na TV, para primeiro ao quinto, sexto ao nono. É uma forma que o município achou dessas mídias chegarem até essas crianças, porque a gente sabe que não são todas as crianças que têm acesso a essas mídias, e essa é uma das grandes dificuldades. A gente pode ver que, com certeza, tem criança que evadiu, teve criança que teve que viajar para outra cidade. Então, é isso. Eu quero agradecer a todos pela atenção. E é isso, pessoal. A educação, eu trago aqui uma frase de John Dewey que fala: a educação, ela é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida. Então, ela é um processo de forma contínua, a gente está sempre aprendendo e reaprendendo. Eu acredito que nós não seremos os mesmos jamais depois dessa pandemia. O nosso olhar mudou, a nossa forma de ver a educação também mudou. E eu acredito que temos que estar sensíveis e, principalmente, dispostos a aprender, dispostos a nos reinventar, porque é isso que é a vida, é essa constante mudança, esses desafios, essas estratégias que nós procuramos para melhorar o ensino, mesmo com nossas dificuldades nas mídias. Então, um ajudou o outro, eu acredito que ajudou muito. Às vezes tem um professor que entende mais de uma mídia, então a gente procurou ninguém soltar a mão de ninguém, porque senão teria sido bem mais difícil. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. E, como já falei, um privilégio estar participando do evento. Obrigada, professora Brígida Magalhães, por sua contribuição. Agora teremos a arguição da professora Ediana Pires Pinheiro, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão, especialista em Educação Especial, na Perspectiva Inclusiva, pelo Instituto de Ensino Superior Franciscano, e mestranda em Educação Especial. Fique à vontade, professora Ediana Pires. Bom dia a todas. É um imenso prazer estar participando aqui dessa partilha, né, de
de experiências desse debate, de falas assim tão cheias de amor, como a gente percebe que é a fala dos nossos professores que antecederam a minha. E quero externar minha gratidão pelo convite, né? De fato, estamos em um momento em que nós precisamos nos reinventar em todo momento. E não poderia ser mais pertinente o tema. Eu vou, infelizmente, ficar devendo a minha projeção de slides, porque o meu computador teve um problema, mas, como o próprio tema diz, vamos nos reinventando. Eu gostaria de complementar a fala, né, das meninas em relação aos relatos de experiência. Eu sou professora, atualmente, da Secretaria Municipal de Educação. Estou como professora de educação infantil na rede municipal de São Luís, onde meu público-alvo são crianças de 3 anos de idade. Né? Então, dentro desse processo de reinvenção das nossas práticas docentes, eu me peguei nesse desafio, né? Nesse grande desafio deste ano de 2021, em ter que adequar toda a minha prática profissional a esse contexto de pandemia, a esse contexto de educação remota, no caso da minha realidade, de maneira assíncrona, porque eu trabalho em uma região de zona rural, né, em que o acesso também à internet é bem complicado, né, como as demais professoras também já colocaram, e os instrumentos que nós podemos utilizar, né, fizemos todo um levantamento juntamente com os pais para saber um pouquinho mais da realidade socioeconômica deles e percebemos que o meio mais adequado para estar utilizando, para ter uma abrangência maior, seria os aplicativos, né? O mais utilizado deles, o aplicativo do WhatsApp. Porém, a gente sabe que essa questão de interferência de sinal, de disponibilidade de aparelhos, infelizmente não chegou ao ponto que nós esperávamos. Mas precisamos, né, fazer uma nova reinvenção, precisávamos mudar. Então, como fazer com que as nossas crianças pudessem ter os seus direitos de aprendizagem garantidos? Né? Então, as professoras, nós começamos a ter essa questão do debate e fizemos duas formas, né? Dois grupos inicialmente de atividade. As crianças que teriam um acesso maior aos dispositivos tecnológicos, nós trabalhamos através do grupo do WhatsApp e através de jogos interativos, onde estes tiveram uma abrangência muito significativa. Né? E as demais crianças mais afastadas, né, da zona rural, bem mais afastadas do núcleo da escola, que não poderiam estar diariamente com o seu material, nós fizemos um modelo impresso. Né? Então, nós tentamos agrupar o número maior de crianças possível dentro da sua realidade, dentro das suas especificidades. E ontem eu fiquei muito feliz em poder participar em uma outra escola do início de um projeto que eu queria muito compartilhar com vocês aqui. As imagens, né? Infelizmente o computador ele não me deu, mas eu vou enviar, que eu achei muito pertinente a proposta das professoras também da Web Mário Pereira, aqui em São Luís, na zona rural, onde elas fizeram todo um trabalho de readaptação de um projeto que, creio eu, que muitas de nós já utilizamos, que é a sacola viajante. Muito realizado dentro das salas de aulas, presencialmente, mas como fala a Mia Couto, eu gosto muito dessa citação dela, que se nós não mudarmos de atitude, nós nunca conquistaríamos um lugar melhor. Então, reinventar essa proposta de incentivo à leitura, que era muito utilizada e que eu utilizei dentro do contexto da sala de aula prática, agora no modelo virtual. As professoras, elas fizeram todo um levantamento online, por conta, né, da pandemia, só que a escola onde ela está localizada, ela conseguiu, ela tem uma abrangência de sinal um pouquinho melhor, então ela conseguiu fazer com que os pais pudessem estar participando de forma mais efetiva.
Então, elas fizeram reuniões online com os pais, explicaram todos o projeto. E, nesse momento, as crianças foram convidadas também a participar dessa live. E elas escolheram, né, as suas obras. Então, iniciou ontem, vai até dezembro. Elas têm uma proposta de estarem enviando para casa 10 exemplares, para que as crianças, juntamente com os pais, possam estar desenvolvendo esse hábito da leitura. E ontem aconteceu o acolhimento dos pais e o acolhimento do pequeno de grupos, né? As crianças, elas foram divididas em pequenos grupos para que esse projeto pudesse acontecer. Então, os pais, eles foram acolhidos em um outro local, seguindo os protocolos de segurança. Aqui em São Luís, a volta, ela está acontecendo de forma gradual, tá? A educação infantil, ela está voltando aos poucos. Essa escola, ela ainda não voltou, estamos aguardando algumas determinações, a escola que eu atuo também não, então ainda estamos no formato remoto assíncrono. Então, as crianças ficaram em um lado, os pais em outro, para que não houvesse essa aglomeração. Foi dado início às atividades com a apresentação das professoras, para que as crianças pudessem reconhecer, não somente através do grupo, né, não se limitasse àquele contato virtual, e os pais puderam presenciar o deleite das crianças na apreciação da primeira obra literária, onde a professora aproveitou o momento, conversou com as crianças, e também os pais puderam presenciar a forma, né, da contação de história, porque um dos grandes questionamentos dos pais seria: professora, eu não sei contar história, eu não sei ensinar. Dentro desse contexto, nós sabemos que hoje a mediação dos pais, ela é fundamental. A família, se ela já tinha um papel importante antes dentro do processo de educação, hoje ela assumiu um patamar, vamos dizer, ainda maior, né? Uma responsabilidade ainda maior. Muitos pais que não têm esse tempo delegam a função a professores particulares, mas ainda assim não deixa de ter essa função, né, da família de se importar. Então, naquele momento, muitos questionamentos como esse: professora, como é que eu vou contar essa história? Em que momento eu vou contar? Foi maravilhoso, foi riquíssimo, né, esse momento, então, das crianças estarem ali. Então, o projeto ele iniciou ontem, com um número pequeno de crianças. Hoje vai uma outra quantidade, assim, com os pais, onde até o final da semana, até amanhã, nesses 3 dias, os responsáveis serão acolhidos, as crianças também, e todo o projeto ele será exposto para os pais para dar continuidade. Então, na semana seguinte, né, na próxima quarta-feira, as crianças retornarão à escola com a sua sacolinha, e nesse momento outras obras vão ser encaminhadas, né? O que eu achei interessante dentro dessa proposta foi a sensibilidade que as professoras tiveram, que mesmo nesse formato remoto, de convidar as crianças a fazerem escolhas das suas obras. Apresentaram os livros, fizeram uma pequena explanação do que seria trabalhado em cada livro, o que acabou aguçando a curiosidade destas em querer realmente ter o contato com o livro físico, né, que a gente sabe que ainda é muito importante. E eu fiquei muito feliz também com os pais, né? Nós podemos conversar com eles e saber um pouquinho do que eles achavam, né, dessa proposta. Então, muitos pais, eles nos deram a seguinte devolutiva: professora, eu sempre tive muita vontade, né, de contar histórias para os meus filhos, mas não sabia como isso iria acontecer, quais livros eu poderia utilizar, como fazer, em que momento fazer. Então, ontem nós podemos perceber que, apesar de todo esse contexto de reinvenção, que nós professores tivemos que adequar toda a nossa prática, ainda há de muitos pais, lógico, a gente sabe que não é a realidade, né, de 100%, de ter esse interesse, né, de refletir sobre realmente a participação da família.
trazendo mais para dentro da minha prática. Esse é um projeto que nós vamos tentar levar também para a escola onde eu atuo, que é um pouquinho mais distante, uma realidade um pouquinho carente, mas a gente vai estar fazendo umas novas adaptações, né? A mesma coisa acontece utilizando a fala da professora Adriele, né, em relação aos recursos digitais, às plataformas, e a questão da busca ativa, né, que a escola ela não deixa de fazer, porque apesar de todos nós professores planejarmos, reinventarmos as práticas, ainda existe um número muito significativo de crianças e de famílias que, infelizmente, não conseguem ainda o pleno acesso. Seja por questões tecnológicas, inviabilidade de sinal, não possuírem aparelhos em quantitativo satisfatório para todas as crianças, às vezes tem muitos filhos, todos ainda nesse formato. Outros, os pais, não conseguem ter um acesso à escola para buscar as atividades impressas, né, mas nós estamos sempre que possível fazendo essa chamada, abrindo as portas da escola para que as famílias possam estar lá. Um momento bem significativo que nós tivemos foi exatamente a entrega, né, de alguns materiais que as crianças puderam estar utilizando, materiais que ficariam guardados na escola, então foram levados para suas casas, para que pudessem estar participando o máximo possível, bem como a entrega de cestas e de atividades. Nós fizemos um São João online que ficou muito interessante também. As crianças, elas puderam se caracterizar, né? As crianças que puderam participar, elas se caracterizaram com as suas roupas juninas, elas montaram seus pequenos arraiais. Aqui é muito comum, né, o Bumba Meu Boi em São Luís, então é muito forte, e a comunidade em que eu atuo é do Maracanã, então o Bumba Boi muito conhecido, né, que é o Bumba Boi do Maracanã, com o Festival da Jussara. Então, foi muito interessante essa participação, mesmo que de forma remota. Então, fizemos esse momento com as crianças, com as professoras, e logo em seguida nós tivemos a devolutiva, né, que as famílias elas ficaram muito felizes com esse momento. Ali é muito comum, muito forte essa questão cultural e por conta da pandemia, ano passado não teve nenhuma interação junina, então esse ano eles puderam matar um pouquinho da vontade deles de estarem desenvolvendo, mantendo as suas tradições culturais. Então, foi bem significativo. E para finalizar aqui, já muito... foi muito bem explanado pelas colegas, né, toda a questão em que nós estávamos, que nós precisamos realmente pensar, né, repensar, reteorizar esses conceitos, né, de educação, tendo em vista que a nossa realidade ela está hoje mais mutável do que já foi em qualquer tempo, né. Hoje nós temos que analisar a formação docente de forma mais reflexiva. É difícil, temos muitos meios, mas o acesso nem sempre é suficiente para todos, para todas as crianças, mas eu fico muito feliz em saber que existem professores que ainda estão muito empenhados em fazer essa prática docente de forma mais efetiva, né, além das telas, né. Eu aqui em São Luís, vocês aí em outros estados, né, em outras cidades, mas mantendo um contato, um diálogo, um pensamento, uma reflexão, e que venha de fato, né, mudar e acrescentar as nossas práticas docentes. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui e espero ter contribuído, né, de alguma forma com esse momento tão maravilhoso que está sendo essa partilha. Obrigada. Obrigada, professora Ediana. Agradecemos as contribuições dos professores sobre a temática, a reinvenção da prática docente e a incorporação de novas dinâmicas de inserção do aluno na educação básica. Abriremos o espaço para o diálogo da discussão realizada.
Você que participa conosco pode escrever sua pergunta no chat ou utilizar o microfone. Gostaria de solicitar que acione a mãozinha do aplicativo para melhor nos organizar. Temos uma pergunta aqui de um participante. Bom dia. Quais as maiores dificuldades enfrentadas por vocês nesse retorno? Pode ficar à vontade, qualquer uma das 3 professoras, para responder esse questionamento. Eu posso responder. Ótimo, pode ficar à vontade, professora. Professor Hélio, a maior dificuldade é querer prosseguir um cronograma de conteúdos, né, esperando que o aluno já tenha as habilidades para a gente prosseguir, já que estamos amanhã entrando no mês de outubro, só que a gente descobre que ele não adquiriu as habilidades, então a gente tem que retornar, né, para o início do que eu esperava que ele já soubesse. Essa é a maior dificuldade, com certeza. É querer continuar, aí a gente descobre que a gente precisa iniciar. Exatamente, professora. Desculpa. Não, pode falar, professora Lidiana, fique à vontade. A professora Brígida também pode comentar logo depois. Exatamente, né? Nós já estamos aí praticamente com o 2º ano, né, de afastamento das escolas. Além da escola de São Luís, eu atuo na escola no município de Paço do Lumiar, né, na zona rural, que ali realmente é uma comunidade bem simples, né, onde o sustento socioeconômico vem da pesca, né, dos mariscos, e eu estou na turma de 1º ano, né, de alfabetização. Então, essas crianças, elas não tiveram, né, contato nenhum há 2 anos, mais ou menos, com as atividades e com o desenvolvimento das habilidades que seriam necessárias, né, para estarem agora no 1º ano. Então, quando nós fizemos um levantamento de como estariam essas crianças, nós percebemos que teríamos que começar, literalmente começar, com as atividades para que pudéssemos ter o maior desenvolvimento possível, né? Adequando, como eu já falei, a realidade de cada grupo, né? Grupos que teriam um pouco mais de acesso, conseguimos fazer através dos grupos, outros através das atividades impressas, mas ainda assim dando início às primeiras atividades para que as crianças possam, então, começar com o processo de alfabetização. Só corroborando com a pergunta, eu acredito que esse retorno, assim, uma das principais expectativas é a questão do medo. Os pais estão com medo, né, de mandar as crianças. E até o medo tem que ser trabalhado. Essa conscientização da importância do uso da máscara, essa questão de que ainda não está tudo normal, porque a gente sabe que esse retorno ele vai acontecer de forma gradual, de acordo com as exigências da Organização Mundial de Saúde. Eu acredito que, nesse sentido, assistentes sociais vão dar muita ajuda, os psicólogos, porque essa insegurança desse retorno, ela há, tanto por parte da família, como por parte dos professores, como por parte das crianças, e tem que ser trabalhado, né? Isso, como eu falei, estamos voltando, mas nós estamos voltando sensibilizados, fragilizados, com percas. Então, quem teve percas fica com esse receio. Obrigada, e temos mais uma. Sabemos das dificuldades enfrentadas por toda a comunidade escolar. Então, pergunto, vocês têm alguma sugestão de experiências exitosas que pudessem compartilhar? Bem, professora, dificuldades são muitas, né? Como você citou. Assim, eu acho que o êxito a gente vai alcançar se a gente tiver nossos pés no chão, né? A gente trabalhar de acordo com a nossa realidade. Então, eu penso que o êxito ele vai vir de estratégias com foco na minha realidade, nas minhas particularidades, e a gente vai alcançar o êxito, né? Como a volta ela é muito recente, né? A gente ainda não tem como fazer assim uma conclusão de eu estou tendo êxito porque só vai completar 3 semanas agora, no meu caso, né? Que eu retornei
e aí foram 5 encontros com os alunos. Então, eu acredito que o êxito eu vou alcançar quando eu colocar as minhas práticas com foco no meu público, né, nas dificuldades dele. E aí eu queria puxar o que a professora Brígida falou, a questão do medo, que em outras palavras, a nossa saúde mental, ela foi muito abalada de forma geral, né, todo mundo teve um abalo na sua saúde física ou na mental, ou nas duas, né? Então, eu queria dar um exemplo de como nós trabalhamos na formação de professores, essas dificuldades. A gente trabalhou as 5 macrocompetências socioemocionais, né, que são propostas pela BNCC, né, inclusive é um material bem interessante, eu tenho ele feito, eu posso disponibilizar depois, se for o caso. As 5 macrocompetências, elas nos ajudam muito a entender o outro e a entender a nós mesmos. E isso ajuda muito nas nossas relações e no nosso bem-estar mental, porque não só o aluno tem medo, o pai tem medo, o professor também tem medo, né? Isso foi algo que atingiu a todos nós. Então, eu acho bem interessante esse trabalho. A gente repassa para o professor na formação, e tem sugestões de atividade para se chegar nessa habilidade socioemocional, e os professores fazem com os alunos em sala. Então, eu acho que é bem interessante. Vocês podem também pesquisar, né, as macrocompetências socioemocionais, é um material bom. Não sei se vocês vão achar todas assim já juntinhas, como a gente tem esse material aqui na formação em Teresina, mas é muito interessante de trabalhar e ele tem assim, como é que eu posso dizer, um efeito muito bom em nós, como professores, e nos alunos, tá? Obrigada, professora Adriana. Mais alguma professora quer fazer um comentário? Em relação ao êxito, né, como a professora Adriana falou, a gente tem que analisar cada contexto, né, cada especificidade. De maneira exitosa, vamos dizer que do começo do ano até agora, entre os grupos de comunicação remota, uma atividade que aplicativo, vamos dizer assim, que teve maior participação, muito usado, que é o WhatsApp, mas nós tivemos uma maior participação das crianças quando nós resolvemos utilizar jogos interativos, né? O acesso, porque ele te dá um acesso, né, em tempo real de quais crianças conseguiram participar naquele momento. Então, do começo do ano até agora, eu posso dizer que dentro da minha realidade, do grupo que eu consigo atingir de forma remota, eu tive um êxito maior, com exceção desses jogos interativos, né, pelas crianças, bem como também uma maior participação e apoio da família. Né, muitas mães relataram que a empolgação da criança, quando a tia falava lá no áudio que nós íamos ter um link interativo, então era bem maior. Então, eu acredito que o meu êxito, dentro desse momento, dentro da minha realidade, seja a utilização destes joguinhos, né, muito associado também aos vídeos animados. Eu tive que me reinventar nessa parte de aprender a gravar e editar vídeos que eles pudessem ser os mais divertidos possíveis, né? Tentar aproximar o máximo possível. Então, quando eu comecei a associar os vídeos aos links interativos, eu tive um êxito bem maior. Obrigada, professora Indiana. Bom, a professora Brígida gostaria de falar? Eu queria só acrescentar essa questão que a pandemia ela veio nos mostrar esse leque de possibilidades que as mídias podem trazer para a nossa prática docente, que vem agregar para o desenvolvimento do aprendizado dos alunos. Porque antes essas mídias elas já existiam e a gente utilizava pouco. Então, eu acredito que é um ponto positivo. É uma sugestão também de estar utilizando essas mídias de forma lúdica, esses jogos. Tem uma gama muito grande na internet e que a gente realmente está aprendendo a utilizar e que elas contribuem de forma significativa. Obrigada. Obrigada, professora. Alguma das professoras gostaria de fazer mais algum comentário?
Bem, em nome da comissão organizadora do terceiro encontro integrado de pesquisa e formação e o quarto encontro de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, manifestamos nossos agradecimentos à professora mestra Adriele Jorge dos Reis, da professora Idiana Pires e da professora Brígida Magalhães, ao tempo em que abro espaço para as suas considerações finais. Gente, eu estava digitando aqui, mas vou aproveitar e vou falar. Quem tiver interesse nesse arquivo com as 5 macrocompetências socioemocionais, né, elas são propostas pela BNCC, a gente trabalha no currículo de Teresina com as competências, eu vou deixar o meu número do WhatsApp, e aí vocês me dão um oi, que eu vou organizar, como nós trabalhamos em 5 formações separadas, eu vou organizar um arquivo só com as 5, para que vocês possam trabalhar na escola de vocês, com os alunos ou com professores. São muito valiosas as estratégias, viu, gente? E aí eu vou deixar o nome, vocês podem me dar um oi, que aí eu retorno. Até amanhã eu envio esse arquivo para vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez, espero ter contribuído, tá, com a minha prática, com a minha experiência, como eu disse para vocês, ela é de sala e ela também é de contato com os professores, e isso enriqueceu muito mais a minha prática, tá, em contato com, eu tenho um grupo que tem a média de 220 professores, e a gente está em constante troca de informações, e isso enriquece, né, o nosso trabalho como professor, ele é constante, né, e o contato com o outro professor enriquece a nossa prática, sem dúvida. Obrigada. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de ter contribuído, espero que de alguma forma, né, com as demais professoras. Tenho certeza também que o que foi exposto aqui ele vai ser bem repensado e utilizado, né, nesse novo contexto. Ainda encontro-me em ensino remoto, né, não tive ainda essa oportunidade de voltar. São Luís ainda está dentro do meu segmento, que é educação infantil, né? São Luís ainda está trabalhando para que a volta ela venha a acontecer, né, da melhor forma possível. E fico muito feliz em saber que a tecnologia tem nos possibilitado esse momento, né, de partilha, de discussões, de debates e de continuidade da nossa prática docente. Que ela seja cada vez mais atuante, cada vez mais significativas, e que outros momentos de partilha como esse venham a acontecer e que nós possamos nos reencontrar em outros momentos para continuarmos essa troca. E muito obrigada pelo convite, né, e pelo conhecimento que aqui eu obtive. Obrigada. Também só agradecer pelo convite. Eu acredito que essas discussões, elas acabam arregimentando a nossa prática docente para que a gente se fortaleça, porque a gente sabe que o contexto ainda estamos voltando, ainda estamos com esse receio. Então, eu acredito que as mídias nos possibilitam essas trocas de experiências que nos enriquecem bastante, porque cada experiência é única e a gente acaba aprendendo bastante. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pela participação. Desejamos uma excelente tarde e continuem acompanhando e prestigiando este estimado evento. Saúde a todos.